tema crucial para a nossa era: o declínio das normas de convivência em meio a uma cultura que glorifica a informalidade excessiva e confunde autenticidade com grosseria e individualismo extremo. Raramente alguém fala dela, a polidez. Não ser polido com alguém manifestava desrespeito. Bastava um homem relaxar na postura para um outro entender o recado. Havia ali uma falta de consideração. Fato que os pobres observavam constantemente essas mudanças de comportamento em tudo em relação a eles. E com isso eles entendiam a polidez como uma hipocrisia e uma forma de exclusão. E também uma ferramenta para humilhar. Entretanto, a polidez ela não servia somente para a exclusão social, mas um pacto que sustentava a harmonia e o nível de interesse e respeito em estar com alguém. Então, quanto mais eu me esforçasse para colocar em prática tudo o que eu aprendi de regras morais, mais eu estaria dando o recado de o quanto eu tinha interesse em ouvi-lo, em compreendê-lo e de fazer você me compreender. Então, se pegarmos somente o exercício da polidez e não as finalidades marginalizadas que aconteceram no contexto histórico, nós veremos um trabalho aí cognitivo, possível de aprimorar a capacidade de pensar e conviver, mesmo havendo aí essa outra face da moeda que nós conhecemos. A essência da polidez é mais útil ao intelecto que o simples ato de ler livros. A cortesia no falar e no agir representa muito mais que uma simples formalidade. Quando nos esforçamos para falar com cuidado e clareza, estamos exercitando o cérebro a trabalhar com maior atenção e refinamento, com a preocupação que o outro entenda o que se diz, não só pelas palavras, mas também com toda a minha capacidade de expressar meu estado de espírito aí, popularmente falando. Esse processo de selecionar palavras, modular o tom, posturar o comportamento, mostra o quanto exige mais do pensamento crítico que o falar de qualquer jeito. Da mesma forma, quando consideramos necessário ajustar a nossa postura diante do outro, ampliamos simultaneamente o pensar em mim e o pensar o outro. Por exemplo, se eu estou num ambiente com crianças, eu preciso me preocupar em dar bons exemplos. Se eu estou diante de homens, eu preciso me preocupar em ser discreta, porque ali pode ter um mau caráter. E se eu estou somente entre mulheres, eu preciso me comportar de modo que elas entendam que eu estou disposta a uma boa comunicação. Parece que fazemos isso diariamente de forma automática, mas não é bem assim. Geralmente o que a gente faz é se deixar levar pelas emoções e intenções, apenas isso. Atualmente, há de considerar a inclusão que, se eu chego a um lugar que todo mundo é relaxado no comportamento, aplicar um nível desigual de comunicação pode ser visto como uma arrogância. Por isso é importante ser aí um poliglota das linguagens sociais, porque quando conseguimos compreender que a polidez, ela aprimora o situar-se no mundo, o observar os outros, ela melhora simultaneamente o pensamento crítico. Então a gente sai do preconceito que polidez é hipocrisia para a consciência que ela é uma parte da vontade intelectual de aproximação e não diferente disso. O mundo moderno entende como cultura essa diversidade de comportamentos desleixados. A palavra cultura, ela vem de cultivo, um processo ativo que exige conhecimento, dedicação e muito trabalho. Um exercício aí cognitivo. Historicamente, o desenvolvimento de hábitos corteses representava não apenas a boa educação, mas um método de aprimoramento intelectual. Contudo, a modernidade substituiu esse cultivo deliberado por um imediatismo que empobreceu e continua empobrecendo o nosso repertório social e cognitivo, que é o quê? Escolher palavras cuidadosamente, considerar o impacto no outro e desse impacto saber ajustar o comportamento. Tem gente hoje que não se situa mais no mundo dos outros. O mundo parece que é dele e os outros são só visitantes. Como exemplo, eu conheço uma mulher que todo lugar que ela vai com roupa de piriguete. A não ser que a pessoa fale para ela o tipo de vestimenta ideal. E mesmo assim ela se sente ofendida, como se a pessoa estivesse dizendo para ela que ela se veste de forma vulgar ou que ela não sabe se vestir. Isso é falta de polidez. Está provocando a perda da importância das máscaras sociais e seus personagens. Tem gente levando para o trabalho o que ela é em casa. E tem gente levando o que ela é no trabalho para casa. Eu tenho um ser social dentro de casa, eu tenho um ser social no trabalho, eu tenho um ser social que anda na rua, eu tenho várias máscaras e isso não é problema. O problema é quando eu não sei usá-la cada uma no seu devido lugar. Claro, eu não posso ser melhor em um lugar
e uma máscara pior no outro. Todas essas máscaras têm que servir para boa convivência de cada lugar, não para causar inferno em lugares diferentes. Ser educado não é sobre fingir, é um treino cerebral que melhora a sua capacidade de analisar situações, prever reações e se esforçar para se comunicar com clareza. A comunicação comum hoje é uma banalização da agressividade verbal e a perda da elegância no falar. Essas perdas representam mais que meras mudanças de costume. Elas são sintomas de um empobrecimento da capacidade de articular pensamentos complexos. A falta de atenção aos gestos básicos, a diminuição da consciência social, que está intimamente ligada aí à capacidade de análise e reflexão, a dificuldade de ouvir para compreender. Porque hoje as pessoas parecem que ouvem apenas para discordar de algo ou querer encontrar um ponto ali para debater e mostrar que sabe mais. Então a sociedade moderna ela não quer aproximação com o outro, né? Ela só quer essa aproximação com um que pensa igual a ela, que não lance esse trabalho intelectual que é ser um indivíduo social, civilizado, que quer entender o outro, que quer se aproximar do outro. Se houver a ressignificação, que esse esforço para a polidez nos torna melhores pensadores que simplesmente ler livros, a prática constante vai funcionar como uma disciplina mental que exercita o autocontrole e a moderação emocional, desenvolve a capacidade de antever consequências e aprimora a percepção de nuances sociais. E ainda fortalece a habilidade de considerar múltiplas perspectivas. Então percebe que longe de ser apenas uma convenção social, o cultivo da polidez, ela é um treino para a mente. Quanto mais nos esforçamos para comunicar com clareza e agir com consideração, mais desenvolvemos a nossa capacidade de pensar com profundidade e sofisticação. Ou seja, observar complexidades no dia comum e se interessar por elas. Por fim, a polidez, como a virtude das aparências, nos revela que a cortesia, a gentileza na comunicação é muito mais que apenas regras sociais. É uma tecnologia do pensamento mais exigente numa era que valoriza a espontaneidade bruta. Redescobrir a polidez significa ter interesse, não apenas na civilidade, mas primeiramente na nossa capacidade de pensar e conviver. Então o esforço diário pela boa comunicação é um investimento em nosso desenvolvimento intelectual, como aquele que deseja conhecer o outro, suas diferenças e conseguir dialogar com elas. Isso é um avanço numa era em que o individualismo extremo e o egoísmo andam em alta.